Bom dia, mais um dia, né? Que o Senhor nos concede de vida, né? O ser humano em si, ele é acostumado, né, a não perceber a trajetória ou o percurso que as pessoas percorrem, né, até chegar a um determinado objetivo, né? Ele é acostumado a ver a pessoa pelo resultado que ela conseguiu de algo, né? É assim que nós vemos a vida muitas das vezes, não compreendemos como aquela pessoa chegou até ali, né? Como ela se fortaleceu ou como ela conseguiu atingir a vitória. A Bíblia ela nos dá uns relatos, né, muito interessantes de pessoas que tiveram um objetivo, perseveraram e alcançaram, né, a vitória. Pessoas também que desistiram, né? Quando a gente fala de Bíblia, a gente fala do rei Davi. Se a gente vai perguntar a alguém, né, alguma pessoa sobre Davi, as pessoas logo associam Davi a Golias, né? Ah, Davi foi aquele que matou o gigante Golias. Mas ninguém lembra de quando Davi, ninguém lembra assim, né? É um raciocínio que eu faço, é que muitas pessoas associam Davi a Golias, mas é quando Davi, ele na casa de Jessé, o profeta, ele vai ungir um futuro rei, e todos os filhos são lembrados, até que chega um momento em que o profeta pergunta, né, a Jessé, tá, se tinha mais alguém, tem um que está apacentando ovelhas, né, então manda chamar. E Davi, então ali ele é ungido, mas ele não assume o cargo, né, no caso de rei. Então o que que acontece? Davi ele volta a fazer o que ele fazia. Ele volta a apacentar ovelhas, ele apenas foi ungido. O que que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas das vezes a gente não está preparado para receber algo ou para conquistar algo. E o que a gente tem que fazer é perseverar. E quando eu falo de Davi, também eu posso falar até do próprio profeta, né? Samuel, ele está na casa de Eli, ele trabalha para Eli como um mordomo, fazendo tudo o que ele pede, mas também ali ele está sendo trabalhado para um futuro, né? E o engraçado é que quando Deus fala com Samuel e Eli o questiona o que está acontecendo, Samuel é sincero em falar o que Deus fez com ele, o que Deus falou com ele. Porém, o relato bíblico é que Samuel continuou fazendo a mesma coisa. Samuel não assumiu dali para frente. Houve coisas mais à frente que aconteceram para depois Samuel assumir, né, como profeta em Israel e ser reconhecido. Mas ele voltou a fazer o que ele fazia com ele continuou sendo um mordomo. Então são pessoas que num determinado momento as pessoas não entenderam o processo, as pessoas, nós, né, não entendemos o processo que as pessoas passam para chegar em tal ponto de falar, poxa, como ela conseguiu, como ele conseguiu, olha onde ele chegou. Mas a gente não vê, né, o processo, ou o sofrimento, ou a dor que muitas das vezes essa pessoa passou até chegar ali. Mas tem pessoas também que desistem no meio do caminho, né? Muitas das vezes se entrega a uma doença, se entrega a uma depressão, acha que não tem mais solução para aquilo que está passando na vida delas. Tem pessoas também que passam e fazem, né, o contrário. Quando a gente fala isso, a gente pode falar até de Jonas. Jonas é profeta, mas o que que ele faz? Ele não quer. Mas o que que você lembra quando se fala de Jonas? Ah, Jonas foi engolido por um peixe. Ninguém fala de Jonas ou o que o Jonas fez. A gente só fala que Jonas, poxa, ele pegou e foi engolido por um peixe. Simplesmente. Mas há ali um mover de Deus, que Deus sim queria com ele um propósito. Muitas das vezes é isso que acontece e nós não entendemos. O propósito é conosco, o propósito às vezes de levar, ou de falar, ou de ajudar, ou de estender uma mão para uma pessoa. Então, o que Deus nos concede hoje é o seguinte: é que você tem mais um dia de vida para você prosseguir, para você seguir em frente, para você respirar. Agora, se você está hoje de pé e você está vendo isso, provavelmente você também está passando por um processo. Às vezes nós passamos, né, por um processo, a gente foi acometido por uma doença, um câncer. Nós temos que fazer talvez uma quimioterapia, uma radioterapia, eu não sei, às vezes é um desemprego, às vezes nós estamos com um filho enfermo, às vezes nós estamos procurando em Deus, né, uma solução para o nosso problema, e às vezes a gente, poxa, onde está Deus? Deus está com você. Ah, mas por que você diz que Deus está comigo? Ou no caso, você que está ouvindo esse vídeo. É porque Ele te deu mais um dia de vida. Ele está te dando esse dom da vida, que é você respirar e falar assim: tá bom, Senhor, é mais um dia, eu acordei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que ir visitar, eu tenho que lutar, eu tenho que tomar essa medicação, então tá, eu vou fazer. Porque o Senhor está me dando mais um dia de vida. Não desista, não desista. Saiba que Deus tem um propósito na sua vida para que você persevere, porque muitas das vezes tem pessoas que estão esperando por você, para que você seja testemunha da sua vitória.
claro, mas que você também venha dar o testemunho de como foi a sua vitória. Porque quando nós vemos a pessoa que chegou num patamar, ou que ela atingiu algo, ou que ela conseguiu algo, a gente só olha aquele momento. A gente não quer saber da história, então é o momento de você chegar e falar: olha, você quer saber como eu cheguei até aqui? Olha, eu enfrentei uma doença. Olha, eu passei por uma doença que quase me levou à morte. Mas por que eu estou aqui? Porque eu não desisti. Porque Deus tinha um propósito na minha vida e eu lutei até o fim. Quem lutou mais nessa vida do que Jesus? Sabe, sendo incompreensível, sendo incompreendido pelas pessoas, sendo perseguido e fazendo só o bem. Mas ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia do propósito dele. E ele enfrentou a morte e venceu a morte. Porque a vida, ela vai passar, mas é o que você vai fazer aqui, é que vai deixar esse legado. Nós podemos ser como Davi, nós podemos ser como Jessé não, perdão, nós podemos ser como Samuel, nós podemos ser como Jonas, como o profeta Jonas. Nós paramos, nós não queremos mais, nós desistimos. E aí o que essas pessoas vão pensar da gente? Está se entregando? Porque muitas das vezes nós somos a referência, como mães, como pais, como pessoas fortes, e tem pessoas que estão se espelhando na gente. Então, você vai deixar esse testemunho de respirar. É mais um dia, Senhor, que o Senhor me concede, então vamos lá. Eu vou atrás do meu objetivo, eu vou lutar pela vida, eu vou lutar por aquilo que eu quero. Porque é assim que você vai ser reconhecido. Porque aonde você chegou, mas também o testemunho do que você passou para lutar e alcançar a sua vitória. Então, sejam Samuel, sejam Davi, sejam discípulo de Cristo, se espelhem em Cristo, que você vai ser vencedor. Amém. Que Jesus os abençoe.